Bom, pessoal, então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre o replante, né, de espécies monopodiais. E vamos mostrar primeiro, né, claro que assim, a questão que a gente sempre fala em replante, né, sempre fica aquela dúvida, poxa vida, replanto, não replanto, que hora, que momento, né? Normalmente a gente começa a observar um pouco a planta e a gente já tem uma ideia melhor aí do momento que a gente deve fazer isso. Mas o que é interessante que a gente mostra também é o resultado, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, vamos replantar em madeira? Legal, bacana, mas e aí? Tem um resultado positivo esse replante em madeira, né? Então isso que é importante a gente mostrar também, né? Então vocês vejam, essa daqui é uma placa de sanção do campo, né? Uma bolacha, e olha aqui, foi plantada, né, utilizando aquelas abraçadeiras, né? E isso daqui foi feito em algum momento de replante no passado, né? Eu acho que o ano passado essa planta. E olha só como que ela tá, como é que está o desenvolvimento dessa planta. Olha o tamanho dela, né? As folhas super saudáveis, né? Crescendo aí muito bem. E as raízes, olha só, como é que tá as raízes dessa planta, né? Então é uma planta aí que está em desenvolvimento muito saudável, né? E aí na placa de sanção do campo. Uma outra aqui que é a Diploplora, né? Truncata, olha só. Também da mesma forma, olha como que a planta está. As raízes crescendo, as raízes se desenvolvendo e aí plantada também numa bolacha, né? Gastróquilos, né? Aqui o que a gente tem aqui, os japônicos, né? Esse daqui é uma muda que eu tenho dos japônicos, né? Olha só. Por que eu quis mostrar essa? Olha só como é que tá as raízes aqui, ó, crescendo, as raízes se desenvolvendo. E uma planta aqui, essa daqui era uma muda, né, um seedling, e olha só como que ele tá. Se desenvolvendo muito bem também na placa de bolacha de sanção do campo. Aqui já é uma planta de porte um pouco maior, mas também uma monopodial. Esse daqui é um Rhocoglossum lingulato, olha só como que ele tá, né? E aqui as raízes, olha só. O que é importante a gente mostrar sempre o desenvolvimento das raízes. E a planta aí, ó, crescendo e se desenvolvendo muito bem, né? Então, isso daqui é importante que a gente mostre para vocês. Esse daqui também é um Gastróquilus patinato. Olha só como é que ele está. Gastroquilus, né? Gastroquilus patinatus, né? Então, olha só como que ele está. E as raízes aqui se desenvolvendo e crescendo muito bem, né? Então, essa é uma forma de plantio que eu tenho gostado muito para esse tipo de planta, né? Não só, mas esses monopodiais de uma forma geral de pequeno porte. E o que tem me dado como surpresa bem interessante é a questão do enraizamento e do crescimento de raízes, né? Então elas têm se desenvolvido e têm crescido e tem cada vez ela ficando muito mais robusta, né? E isso que é importante aí na questão do desenvolvimento da planta. Por quê? Quanto mais raiz ela tem, quanto mais a planta fica robusta, mais energia ela tem para soltar a floração dela. Então o que acaba acontecendo? O próximo ano sempre você é prometido uma floração muito mais pulsante, uma floração muito mais forte, né? Então isso que é importante que a gente sempre observe, né? Porque as monopodiais, elas precisam, né? As orquídeas de uma forma geral, né? Como a gente sempre fala, essa ventilação nas raízes para que ela possa se desenvolver e ela possa crescer também de uma maneira mais livremente, né? E o que é importante? É lógico, a questão de ambiente, tudo isso a gente sempre fala isso muito nas lives, né? Mas o que é importante também? A gente ter o plantio correto para a planta. Isso é muito importante. Vamos aqui para a gente mostrar o que normalmente eu vou utilizar, né? Então aqui a gente tem aqui as tesouras, né? Que a gente sempre traz, né? Para a gente poder mostrar, né? Também como que a gente faz aí ao cortar as raízes que estão feias, o alicate para o arame, para a gente poder prender a planta. Aqui as braçadeiras, né? Que a gente utiliza. Ou pode-se utilizar também esses fiozinhos, né? Que eu utilizo muitos fiozinhos de rede, né? Esses fiozinhos aí que é utilizado naqueles cabos azuis, né? Então aqui eu tiro os fiozinhos, desencapo eles e utilizo essa parte aqui deles, a parte interna. E aqui as bolachas de sanção do campo, que eu trouxe algumas aqui para a gente poder mostrar, tá? O que eu gosto muito de utilizar também é essa bandeja, né? Porque a bandeja a gente utiliza ela
e não faz muita bagunça, não faz muita sujeira, né? Então quando a gente faz isso fora da bandeja, normalmente fica tudo sujo, muito desorganizado e faz muita bagunça. Então eu não gosto muito de fazer essa bagunça, eu gosto de pelo menos manter as coisas um pouco mais organizadas. Bom, então vamos mostrar aqui para vocês o porquê que eu vou replantar essa planta, porquê que eu vou tirar essa planta da forma que ela está para colocar na madeira. Então isso daqui, olha, é o Gastroquilus belinus, tá? É uma planta que, teoricamente, ela está bonita também, da mesma forma, está plantada no vaso e aqui com as raízes soltas, né? Mas ela está plantada num vaso com substrato, né? Então, olha só, é um vaso com substrato. Vou mostrar para vocês como é que está essa planta aqui agora, olha. Eu vou tirar, ó, tá vendo? Tô tirando, ó. Não tem nada de raiz na parte do vaso, ó. Tirei, então aqui ela tá praticamente, ó, toda podre aqui já, as raízes morreram. O que tinha aqui de interno já morreu. O que ela tá, a parte viva dela é a parte que está para fora. Então isso já significa o quê? Que ela prefere muito mais se desenvolver livremente do que se desenvolver dentro do vaso, né? E o que eu vou fazer agora? Então agora eu vou só simplesmente limpar isso daqui, então utilizar a tesoura, porque como isso daqui já está tudo morto, já está tudo seco, não tem nada aqui que vai me contaminar. Então aqui eu só vou cortar essas raízes que estão secas, né? Tirar essa parte mais seca aqui que já está, só fazer uma limpeza só, né? Na planta, tirando essas raízes que estão mortas, né? Só isso mesmo, porque não tem nada aqui que vá contaminar. Então, tá tudo, as raízes vivas estão todas soltas. E aqui, a planta, só isso, ó. A planta já está aqui, ó. Então aqui a parte que estava para dentro do vaso, ó, toda morta, não tem mais nada aqui, ó. Não tem nada de raiz, não tem nada desenvolvendo, então as raízes vivas estão todas aqui soltas. Então isso é um sinal que a planta já estava na hora de você tirar ela. Eu poderia ter tirado até antes, mas olha só, né? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa placa aqui, olha, de sanção do campo para fazer o plantio dela, tá? Normalmente essa parte chanfrada aqui, olha, que vocês vão ver, ó, tá vendo? Essa chanfrado, eu coloco ela para frente, tá? Porque se eu coloco assim, na hora que eu prendo ela fica dessa forma. Então eu prefiro usar dessa forma, porque quando eu prendo ela já fica certinha assim para pendurar. Então primeira coisa que eu faço, tá? Então normalmente aqui, olha, eu já acomodo a planta, aqui já tem os furos, né, nessa placa, ó. Já foi furada, já estão furadas. Então eu acomodo nessa parte de cima, ó, vou acomodar nesses furos de cima aqui para poder prender. Então aqui, olha, já com o dedo, ó, já segurei, já sei a posição que a planta vai ficar. Então primeira coisa que eu vou fazer agora, vou utilizar, posso utilizar esse, posso utilizar a linha. Ah, Roberto, eu não tenho abraçadeira. Pode utilizar a linha de poliéster. Ah, Roberto, mas eu não gosto muito da linha. Você pode utilizar esses fiozinhos, esses arames aqui, que eu também vou fazer depois, mostrar para vocês como é que eu faço. Coloco aqui, olha. Tento pegar alguma raiz para poder prender junto com ela aqui, olha. Tá vendo? Aqui tem algumas raízes, ó. Tem raízes aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou puxar essa raiz aqui para baixo, uma de cada lado, ó, que eu tenho aqui, para poder prender ela também, para ela ficar para baixo, para ajudar na hidratação dela. Por quê? Porque eu vou colocar um pouco de esfagno aqui na base da planta. Então, primeiro, o que eu faço sempre? Eu prendo a planta, né? Então, depois que eu prendo a planta, é que eu coloco o esfagno. Eu não uso o esfagno para prender a planta, né? Então aqui, acomodei a planta. Pronto, tá aqui, ó. A planta ela já está presa, ó. Já prendi a planta, de uma forma que ela fica com esse crescimento que depois ela possa cair, como está fazendo essa outra aqui, olha. Como fez essa outra, ó. Então, eu prendo da mesma forma, ó. Então, com o peso, com a gravidade, depois ela vai fazer esse mesmo caminho que está fazendo essa outra planta.
Só te pedir pegar um pouquinho de esfagno ali para mim, que eu acabei não pegando o esfagno. Pode pegar um pouco mais, por favor? Isso, obrigado. Esse daqui é um esfagno, né, que eu já estava previamente úmido, né, já tinha molhado ele. Então o que eu pego agora? Uma touceirinha aqui, ó, pego um pouco de esfagno, junto um pouquinho de esfagno, faço uma pequena bola, né, uma pequena quantidade, e eu vou colocar aqui na parte de baixo, olha. Na parte de baixo. Não vou colocar em cima da planta, sempre coloco. As raízes estão aqui embaixo. Como eu tinha mostrado para vocês, ó, a raiz está aqui embaixo. Então agora eu coloquei um pouco de esfagno nessa parte de baixo. E agora eu vou prender da mesma forma com outra abraçadeira. Abraçadeira. Pronto. Tá aqui, ó. Pronto. Tá feito. De uma maneira bem simples, de uma maneira bem fácil, né? Olha só. Aqui a planta presa na parte de cima, né? Tem como uma abraçadeira. E aqui o esfagno eu coloquei logo abaixo, né? Bem encostado, mas abaixo da planta, aqui, ó. Aqui bem encostado na planta. E prendi com duas braçadeiras, ó. Duas braçadeiras aqui. Agora o que eu faço? Só cortar esse excesso que sobrou aqui, ó. E pronto. A planta está pronta para pendurar. Esse daqui é um Gastroquilus belinus, tá joia? E aqui vamos fazer com uma outra agora, mas eu vou plantar com sanção do campo e vou prender com esses fiozinhos, com esses araminhos aqui, tá? Com esses araminhos aqui que eu normalmente utilizo também. Mostrar da mesma forma, essa daqui já é uma diploplora, né? Diploplora truncata, né? Então a planta ó, tem as raízes aqui na parte superior, ela está aqui no vaso também, ó, esse daqui é um vaso 8, né? Mais ou menos, um vaso 6. E olha, está aqui da mesma forma plantada. E agora eu vou tirar ela do vaso. Ó, da mesma forma que eu mostrei para vocês, ó, que estava o Gastroquilus belinus, tá? Ó. Praticamente essas raízes já estavam mortas, praticamente não, já estão todas mortas. Isso daqui é uma forma de plantio que muitas vezes chega para mim e eu prefiro replantar todas as plantas e plantar do meu jeito, que eu já sei que ela vai ficar bonita, né, e vai se desenvolver bem para eu poder aí enviar para vocês, enviar as plantas saudáveis, enviar as plantas que elas estejam de uma condição que elas também vão se desenvolver muito bem no orquidário de vocês, tá joia? Então esse é um cuidado que eu tenho aqui com todas as plantas que eu recebo aqui de fornecedores. Ó, então a planta está aqui agora da mesma forma. Ó. O que é interessante que eu sempre observo é a forma de crescimento da planta, né? Então como que ela está? Olha, o crescimento. Então é dessa forma que eu vou colocar ela na madeira, né? Então olha, eu vou pegar a madeira aqui, ó, da mesma forma, ó. Eu vou colocá-la dessa forma, então sempre observo essa forma de crescimento, ó. Então como que ela tá? Ó, pronto. É essa forma, ó. As raízes, ó, da mesma forma, as raízes do jeito que tá, ó. Eu não brigo com a planta, não brigo com a raiz da planta, eu prego ela, ó, da mesma forma, ó. Ela já vai se acomodar da maneira certinha na placa, ó. E isso é muito natural, então isso que é legal a gente observar também. A planta, porque ó, ela estava dessa forma no vaso, o que eu tirei? Olhei, observando como que ela está, o crescimento dela é dessa forma. O que eu pego? Eu pego a planta, ó, sem brigar com a planta, sem brigar com a raiz, nem nada, ó. Acomodo ela da mesma forma. Agora é só prender. Porque muitas vezes a gente fica ali brigando com a raiz. Ah, não, eu quero que essa raiz fique bonita, eu quero que essa raiz fique para baixo, que ela fique para cima. E muitas vezes não é isso que a planta quer e nem isso que a planta precisa, né? Esse daqui eu vou prender com o fiozinho, né? Então, olha, esse daqui é aqueles fiozinhos de rede, né? Então eu vou cortar um tamanho aqui maior, um pouco maior já para poder prender a planta, ó. Então aqui daqui da mesma forma, já passei aqui por dentro.
Então aqui, olha, já tô passando aqui, prendi a planta. E aqui, ó, já para a parte de trás, da mesma forma, já fui aqui para trás, já a planta tá praticamente já presa, agora eu só vou torcer aqui para que ele fique firme. Pronto, a planta tá presa, né? Então o processo é esse, prendi a planta tá presa, ó, tá fixa aqui já. Agora sim, agora eu vou pegar e vou colocar um pouco de esfagno aqui na base da planta, olha. Como é que tá a planta aqui, eu vou colocar exatamente aqui, ó. Aqui é que eu vou colocar o esfagno. Então, da mesma forma, pegar um pouquinho de esfagno, a gente faz aí uma bolinha, um tuchinho, olha. Uma quantidade, não é uma quantidade exagerada, né? É a quantidade aí o suficiente para manter a umidade para a planta, para ela poder se desenvolver e crescer. Aqui, ó, da mesma forma, ó, já está aqui. Agora, pegar novamente um pedaço de fiozinho desses, ó. Peguei mais um pedaço. E agora a gente prende aqui. Pronto, ó, tô torcendo aqui. Quando é o esfagno, a gente até pode prender um pouquinho mais forte, né, para que ele não solte. Então eu só corto o excesso, que tem aqui alguma coisa de excesso, para não ficar encostando muito na planta, né? Eu prefiro que ele fique encostado somente nas raízes. Corta um pouco o excesso aqui que tem. Aqui a planta está fixa e olha só, ela está respeitando a forma natural dela. Deixa eu só cortar esse excesso do fiozinho aqui, só para dobrar e mostrar, comparar com a outra Diploplora que eu já tinha plantado. Olha só como que ela tá. Da mesma forma, ó, vai respeitar o crescimento dela e o desenvolvimento. Então, daqui a um tempo, essa planta também, da mesma forma, ela vai estar crescendo para frente e ela vai estar caindo da mesma forma, né? Então, isso que é legal, a gente respeita a planta, só encaixa, né? Não precisa brigar as raízes dela, ó. As raízes já estão acomodadas de uma forma, ó, que, ó, daqui a pouco, quando ela crescer, ela já começa a fixar na madeira, ó. Já tem uma outra vindo aqui, então ela já vai encostar na madeira, já vai se fixar na madeira e daqui a pouco ela já se desenvolve e já abraça toda essa madeira aqui. E a planta vai crescer e vai se desenvolver muito bem, né? Aqui tem mais uma outra, né? Ó, mais uma outra Diploplora aqui da mesma forma. Essa daqui já, ó, já a planta já praticamente já até caiu do vaso, ó. Tá solto, ó, já morreu tudo. E essas plantas, normalmente, quando a gente recebe, a gente tem que observar, quando a gente recebe, justamente como é que está a planta, né? Porque muitas vezes a planta, essas plantas eu recebi alguns dias atrás, ó como que ela tá. A parte interna dela já foi, morreu, né? Então não tem por que a gente ficar brigando e ficar querendo manter aquela planta no vaso, porque ela não gostou do vaso, ela não gosta desse tipo de plantio. Então o que que a gente faz? Aqui eu estou cortando, só limpando as partes que já estão mortas, que já estão secas. Se fossem partes vivas, seria necessário eu ter uma tesoura esterilizada e passar ali uma canela em pó, que é normalmente o que a gente utiliza. Olha, da mesma forma, ó, Diploplora, como que ela está, ó, o crescimento dela dessa forma. Então o que que eu faço aqui? Não vou brigar com a planta, tentando prender ela, não. Da mesma forma, eu vou pegar ela, só encostando na madeira e respeitar o crescimento dela. Deixa eu ver se eu acho uma madeirinha mais adequada. Essa daqui, olha, então tá aqui. O que que eu faço, ó? Só encaixo de uma maneira natural. Ó, encaixo e aqui, ó, a planta já se acomoda. Isso que é interessante, né? A gente não tem que ficar brigando com a planta, brigando com a raiz. Você pega ela, você já vai encostando na madeira, ela já vai se acomodando de uma maneira muito natural. O que que você faz agora? Só prende ela. Deixa eu vou prender, eu vou utilizar a catraquinha novamente, a catraquinha, a abraçadeira, né? Como aí depende do local que você tá, tem um nome, né? Cada local tem o seu nome, mas aqui em São Paulo nós normalmente chamamos de abraçadeira, enforca-gato, né? Tem um nomezinho aí que o pessoal utiliza. Então, olha só, tá aqui, ó. Prendi ela de uma maneira com a abraçadeira da mesma forma
ela está aqui com dessa forma, o que vai acontecer aqui? Por gravidade, conforme ela vai crescendo, a haste floral, raízes e a própria planta, ela já vai manter esse crescimento. E aí ela vai ficar pendente, as hastes florais crescendo, olha, dessa mesma forma, ó. Essa daqui foi a mesma forma, ó. Ela foi crescendo, então já foi saindo hastes florais, raízes com a própria gravidade. Olha como que a planta está hoje, né? Se desenvolvendo e crescendo muito bem, olha. E só presa também com duas braçadeiras, abraçadeiras. Então essa da mesma forma, ó. Tá presa, tá aqui as raízes. O que eu vou fazer agora? Só colocar um pouquinho de esfagno aqui na base. Então aqui, ó, fiz uma bolinha de esfagno da mesma forma, ó. Coloco aqui embaixo, que eu já prendi a planta, então vou colocar só numa posição aqui que a planta consiga chegar até o esfagno e pegar um pouco da umidade dele. Então, novamente aqui a abraçadeira. Como a gente falou, você pode utilizar abraçadeira, pode utilizar linha, pode utilizar fiozinho, o que tiver mais disponível para você no teu orquidário e na tua região. Né? Nem sempre essas braçadeiras a gente consegue com facilidade e dependendo da região ela é bem cara, né? Então às vezes o preço também se torna inviável. Então que você pode utilizar esses fiozinhos de rede ou mesmo ali linha, né? Linha de costura. Você pode utilizar linha de poliéster. Eu normalmente prefiro a linha de poliéster porque ela demora mais tempo para apodrecer e se for linha de algodão ela apodrece rapidamente. Tá joia? Então tá aqui, olha, plantado dessa forma. É isso que eu queria mostrar para vocês, né? A gente não brigar muito com a planta, né? Na hora que a gente vai fazer o replante na madeira. A gente olha para a planta e a gente acomoda, encaixa ela na madeira. Ela já vai se acomodar, ela já vai ficar da forma correta que ela quer ou que ela deseja crescer e ali ela vai se desenvolver. O que a gente tem que pensar? A questão das monopodiais, né? A grande maioria elas preferem crescer dessa forma, olha, com esse crescimento. E o que é interessante? Nessa planta aqui, olha, vocês vejam que tem muita raiz que ela está aérea, né? Então, há muita raiz que ela está solta, ó. Muita raiz aérea, né? Então, essa estava plantada no vaso. Essa daqui, ela também estava dessa forma, só que quando ela percebeu que ela está na madeira e a madeira ventila e ela pode agrupar as raízes, ó, o que ela está fazendo? Ó? Ela está abraçando toda a madeira e ó, ela está se desenvolvendo a raiz por volta de toda a madeira. Tem raízes soltas? Tem, mas já é menos, ela já está se fixando. E aquelas raízes que estavam soltando ali pelo caule dela, já não tem mais praticamente, ó. Porque ela já sabe que aqui ela vai ter, a raiz vai ter a ventilação que ela precisa e ela vai poder se desenvolver da forma adequada. Olha só. Então essa daqui foi plantada o ano passado. E como que ela tá? Linda, né? Então, pessoal, era isso, né? Mostrar para vocês aí como que a forma que eu utilizo para plantar essas monopodiais pequenas, né? Então, as observações que a gente faz. Questão do vaso, a gente observar como é que está o plantio, se a planta não está legal, tire do vaso e colocar na madeira. Você pode utilizar madeira, você pode utilizar placa de sanção do campo, você pode utilizar aquelas placas de pinos, pode utilizar leques de madeira também, da mesma forma o resultado também é satisfatório. Observe a planta, na hora de você encaixar ela na madeira, você vai observar a forma de crescimento. Ela já vai encaixar e ali você só prende a planta. Coloca um pouquinho de esfagno na base para ela se adaptar melhor, para ela poder se desenvolver melhor. E ali pronto, é só manter aí o plantio e aí cuidar da sua planta e colocar ela no ambiente que ela tenha um pouco mais de ventilação, né, e também de umidade, porque agora ela vai depender simplesmente da umidade do ambiente e daquele pouquinho de esfagno que tem ali na base para ela se desenvolver. Então não adianta você colocar isso num ambiente muito seco, então ela precisa desse tempo para se desenvolver e ali também se adaptar a essa forma de plantio. Depois ela vai começar a crescer e aí é vida que segue. Tá joia? Questão de adubação, da mesma forma, eu dou preferência para as adubações, nesse caso de placas de madeira, adubo líquido, então o que eu utilizo é o Micro Orchids Fert a cada 15 dias, né? Então é a adubação que eu faço nas plantas que estão plantadas em madeira. Tá joia, pessoal?
Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês, essa forma que eu faço o plantio aí das pequenas espécies monopodiais em placas de madeira ou em leque, né, que da mesma forma, e aí para mostrar para vocês aí como que eu faço isso e os cuidados que eu tenho, o que eu observo na forma de plantio. Tá bom, pessoal? Espero aí que vocês tenham gostado e ajudado você a esclarecer algumas dúvidas que tem com relação ao plantio dessas pequenas plantas. Tá joia, pessoal?